esse movimento, ele é chamado de Nova Reforma Apostólica. Então, minha crítica vai ser dizer, primeiro, que não é nova, não é reforma e muito menos apostólica. Certo? Primeiro, não é nova. Ele se chama de Nova Reforma Apostólica. Primeiro, não é nova, porque nós vimos que, na época da Bíblia, já tinha gente querendo ser apóstolo. Os gnósticos, através da história da igreja, sempre teve gente cobiçando isso, o Papa que o diga. Sempre teve gente cobiçando essa posição. Então, não tem nada novo eles dizerem assim, Deus está fazendo um movimento novo, está colocando apóstolo na igreja. Os gnósticos disseram isso no século II. Então, não é nova. Segundo, não é reforma. Não pode ser comparado com a reforma, porque qual foi o ponto principal da reforma? Derrubar o apóstolo. Não foi esse o ponto principal da reforma? Derrubar o apóstolo e dizer só a Escritura. Agora essa reforma quer colocar o apóstolo de volta. Olá, amigos do canal Biblicamente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, trago para vocês mais uma mensagem poderosa e edificante que com certeza vai tocar o seu coração. Vamos assistir juntos. O que me motivou a pesquisar esse tema foi basicamente o fato de que o movimento apostólico ele vem crescendo no mundo. As estatísticas mostram um crescimento assustador. Se você pegar a Enciclopédia das Religiões Mundiais de Barrett, que é um referencial nessa área de crescimento da igreja, ele divide a cristandade em 6 grandes blocos. O bloco das igrejas históricas vem diminuindo e o bloco das igrejas chamadas independentes vem crescendo. E dentro do bloco das igrejas independentes tem as igrejas apostólicas que estão crescendo. Então não é coisa pequena não, é grande mesmo. Então eu estava preocupado com isso. E junto com isso está o fato de que eu procurei em português um livro sobre essa questão de apóstolos, que fizesse a exegese do grego, visse o desenvolvimento do conceito historicamente, fizesse uma análise do movimento em geral e do Brasil em particular, e não encontrei. Pode ser que eu não tenha procurado o suficiente, mas eu não sei se alguém sabe de algum livro em português, escrito com esse foco sobre a questão de apostolado. Então me diga, porque vai me ajudar em 2 coisas. Vou parar de dizer que o meu vai ser o primeiro e vou usar na minha pesquisa, né? Vou colocar lá como fonte de referência. Então, podem me ajudar nesse sentido. Eu, quando comecei a estudar esse assunto, eu fiquei surpreso. Eu não pensei que 6 meses não seriam suficientes. A primeira coisa que eu me deparei quando eu fui para a Escritura foi que os liberais, aquele pessoal que usa o método crítico e que não tem nenhum compromisso com a autoridade da Escritura, eles já discutem esse assunto há muito tempo. Há muito tempo. Tem especialmente um livro de um liberal chamado Schmitthaus, um alemão, o título é O Ofício de Apóstolo, era da década de 70, em que ele reproduz o pensamento do liberalismo teológico a respeito do ofício, dessa questão do ofício de apóstolos, e a ideia é basicamente essa, que dos 4 evangelhos, quem mais usa a palavra apóstolo é Lucas. E é lá em Lucas que aparece no capítulo 6, a única vez que diz que Jesus chamou 12 discípulos e deu a eles o nome de apóstolos. E aí eles dizem que Lucas nunca chama Paulo de apóstolo no livro de Atos. E aí então ele construiu a ideia, o Schmitthaus juntamente com outros liberais, de que o que aconteceu foi o seguinte: no começo do cristianismo, apóstolo era um conceito muito solto, significava alguém que era enviado com autoridade para plantar uma igreja. O próprio Paulo se via assim. Paulo não é o originador do termo. Ele não é o originador do termo. Com o passar do tempo, apareceram hereges e falsos mestres dizendo que eram apóstolos também. E aí a comunidade lucana, que foi influenciada por Lucas, quando criou o evangelho, veio com essa ideia de que apóstolo era só os 12 e Paulo. Os outros não eram. Só era Paulo e os 12. Lucas escreveu o evangelho para dizer que só eram apóstolos 12 de Cristo.
e inclusive desprezando Paulo no livro de Atos, porque ele não chama Paulo de apóstolo no livro de Atos, com exceção de uma vez em que se refere a ele junto com Barnabé, como sendo apóstolos. E, portanto, então, o Evangelho e o livro de Atos datam do século II e foi uma tentativa da igreja de fechar o conceito de apóstolo para evitar a proliferação de outros apóstolos. Então, para muitos que se consideram apóstolos hoje, se eles lessem os liberais, eles diziam: ahá, está vendo? Né? A igreja é culpada de ter fechado o círculo apostólico a Paulo e os 12, embora, é claro, eles, não vou dizer que isso foi por conta de uma comunidade lucana que no século II escreveu o livro de Lucas. Geralmente esse pessoal não entende de método crítico, não é? E não tem nem ideia que os liberais trabalham dessa forma, mas é para atender os seus interesses. Eles são capazes e apelam, alguns que são mais estudados, eles apelam para o liberalismo teológico para dizer que o conceito de apóstolo é uma construção da igreja do século II, quando ela estava começando a se tornar uma instituição e queria combater o surgimento de apóstolos ali na região influenciada pelo cristianismo. Eu comecei a ler esse material e eu disse: eu não vou entrar por aqui, porque meu alvo não são os liberais, dessa vez. Né? Eu não quero brigar com eles agora sobre isso. Meu alvo são os apóstolos neopentecostais, que nem sabem dessas discussões. Então, eu não podia passar em branco, né? Tem uma parte do livro em que eu analiso os Schmittels, eu tive que ler o que esse alemão escreveu, fiz uma breve crítica e caí fora. Não fiquei para discutir muito, né? Porque não era o foco, né? Não era o foco. Eu procurei me concentrar nas seguintes questões. Primeiro, o que é um apóstolo, de acordo com o Novo Testamento? Quem é que usou o termo pela primeira vez? Como explicar que o termo apóstolo é usado para diferentes pessoas, é usado para os 12, é usado para Paulo, é usado para várias outras pessoas que não constam nesses dois primeiros círculos, e quando não é usado para os 12 e para Paulo, em que sentido é usado? Apóstolo é um dom, porque aparece em Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12:8, é um dom, deve ser tratado assim, ou ele designa uma função e um ofício? Então, estas são as questões centrais, porque uma vez que você respondeu isso, você vai ter o fundamento para então dizer se você pode ter ou não apóstolo hoje, e se tiver, em que condições, e que tipo de apóstolo você vai ter. E aí eu fui ver como esse assunto foi interpretado na história da igreja. E aí outra vez eu entrei num terreno que eu disse, eu só posso mencionar, porque aí vai entrar a questão dos pais da igreja. Os pais da igreja, sem querer, deram origem ao papado, quando eles disseram que os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, para poder combater gente que aparecia dizendo: eu sou apóstolo. Aí os pais da igreja dizendo: não, você não é apóstolo não, porque os apóstolos já passaram e os sucessores deles são os bispos. Tá, então serviu para dizer que eles não eram apóstolos, só que a geração seguinte transformou esses bispos em papa, não é? Foi uma estratégia errada, entendo eu, dos pais da igreja para resolver aquele problema no século II, quando os gnósticos apareceram dizendo que eram apóstolos de Jesus Cristo. E aí eu tive que entrar nessa questão de sucessão apostólica. Estão certos aqueles que dizem que os bispos anglicanos, ou a igreja ortodoxa grega, que se separou em 1500 e pouco da igreja católica ocidental, exatamente por causa dessa questão, eles estão certos em dizer que os bispos, eles são os legítimos sucessores dos apóstolos? A igreja católica está certa em dizer que o bispo de Roma, de entre os bispos, é que é o verdadeiro sucessor de Pedro? Eu disse, eu também não vou entrar aqui, porque nenhum desses apóstolos neopentecostais reivindica estar na linha sucessória de Pedro. Eles não reivindicam isso. Eles não digam assim, eu, apóstolo Valdomiro, eu sou sucessor de Pedro através de sucessão direta. Primeiro porque não dá para provar, é óbvio que não é, né? É óbvio que não é. Não dá para provar isso, né? O assunto está liquidado. E segundo, eles acham que não é isso, porque alguns dos modernos apóstolos, inclusive, se acham superiores aos 12 e a Paulo. Se acham, inclusive, acima. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, eles vamos já fazer essa distinção. Entre os que se chamam apóstolos hoje, você tem
é a Igreja Católica, com o seu Papa, e você tem os que não se chamam apóstolos, mas dizem que os bispos são os sucessores dos apóstolos, na Igreja Episcopal, alguma luterana, e a Igreja Ortodoxa. Os nossos modernos apóstolos brasileiros não devem ser enquadrados como eles, porque eles são outra coisa completamente diferente. Tá? Então, eu apenas toquei nesse assunto, não podia entrar, porque ia ser outro livro, né? E já tem muita gente tratando dessa questão de sucessão apostólica. Os protestantes já brigaram muito, né, com os católicos a respeito do Papa. Então, eu não apenas mencionei o assunto e caí fora também. Eu quis me concentrar mais no que eu acho que é o grupo a que esses novos apóstolos pertencem, que são os gnósticos. Então, eu na minha apresentação aqui, que é um resumo bem resumido do livro, até porque se eu falar muito vocês não vão comprar, né? Eu tenho só que dar um gostinho. Eu vou falar de como esse ofício de apóstolo ele foi cobiçado historicamente. Vou citar aqui alguns exemplos para ver que isso que está acontecendo hoje não é coisa nova, né? Isso existe desde que o ofício de apóstolo foi inventado por Jesus Cristo. Depois dessa parte histórica, eu vou tentar concentrar um pouquinho no moderno movimento apostólico no Brasil, que é chamada Nova Reforma Apostólica no Brasil, e vou ter que me concentrar em alguns dos mais conhecidos, porque são muitos, e depois fazer uma breve análise crítica. E aí eu espero que na parte de perguntas e respostas, se ficou alguma coisa que precisaria ser mais esclarecida, vocês, com as suas perguntas, vão me ajudar a esclarecer. Então, vamos começar com a questão histórica. Já na época do Novo Testamento, tinha gente querendo ser apóstolo, não é? A gente lê lá na 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 5, capítulo 11, verso 13, capítulo 12, verso 11, Paulo se referindo a falsos apóstolos, ou superapóstolos, de maneira zombeteira. Quando a gente lê o contexto, a gente percebe que eram pessoas que estavam se infiltrando na comunidade de Corinto, reivindicando ser apóstolos de Jesus Cristo, ensinando uma outra doutrina, apresentando credenciais do tipo sinais, prodígios e revelações, e que tinham um pedigree hebraico, eram hebreus, que forçou Paulo a provar que ele também era apóstolo e muito mais. Paulo cita a visão que ele teve, foi levado até o terceiro céu, e cita assim meio que a contragosto, obrigado, né, a fazer isso. Fala dos sinais e prodígios que ele realizou como sendo marcas do seu apostolado, e acrescenta uma coisa que ele considera como marca do apostolado e que aqueles apóstolos não tinham: os seus sofrimentos por Cristo. Isso aqueles falsos apóstolos não tinham, o quanto ele sofreu por Cristo. Aí daí ele dá 3 vezes na carta, 2 vezes na carta, na segunda, 2 relações dos sofrimentos que ele passou. Lembra? 3 vezes pereci no mar, levei 30 chibatadas menos uma, desci por um cesto, desci num cesto, numa muralha, o espinho na carne. Ele considera todos estes sofrimentos como sendo a marca do verdadeiro apóstolo, que aqueles falsos não tinham. Eles eram falsos, não é porque a doutrina deles era falsa, eles eram falsos porque eles não eram apóstolos, eles não tinham as credenciais verdadeiras do apostolado. É nesse sentido que eles eram falsos. Então, Paulo já teve que enfrentar isso. Quando João escreve o livro de Apocalipse, Jesus manda que ele escreva uma carta à igreja de Éfeso, e onde Jesus aprecia a igreja de Éfeso, dizendo assim: você colocou à prova os que dizem ser apóstolos e não são, mas são mentirosos. O livro de Apocalipse foi escrito aí, talvez, na década de 80, não é? Uma estimativa um pouco mais aberta, alguns acham que é bem mais cedo, mas vamos supor que seja na década de 80. Que João escreveu o Apocalipse. Então, já naquela época, os apóstolos já tinham morrido, menos João, ele deve ter sido o último, né? João já teria que enfrentar gente que reivindicava o título de apóstolo. E esse pessoal estava na igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso examinou, na certa deveria saber quais eram as credenciais, e disse: esses caras são mentirosos, eles não são apóstolos. Então, percebam que o desejo, a atração pelo ofício, quando esse pessoal queria usar o título de apóstolo, não era no sentido de missionário, não era no sentido de enviado de uma igreja para cumprir uma tarefa,
mas era no mesmo sentido dos 12 apóstolos de Cristo, com toda a autoridade, enviados de Deus, autorizados por Ele, como os 12 Paulo, era nesse sentido, senão não se justificaria a confusão armada por Paulo contra eles e João no livro de Apocalipse. No século II, o movimento gnóstico, que foi a primeira heresia cristã, começou a crescer e com ela vieram seus líderes. Os gnósticos diziam que a salvação era por um conhecimento secreto que havia sido revelado a eles e não aos apóstolos de Cristo. Eles seriam uma segunda geração que teria um conhecimento completo da verdade. Daí o nome gnósticos, da palavra grega gnose, conhecimento. E dos gnósticos, vários deles se diziam apóstolos, eu documento isso no livro, mas eu destaco 2 que eram mais conhecidos. Primeiro, Marcião. Marcião é aquele famoso que dizia que os apóstolos não tinham entendido tudo e tinham confundido o Deus do Antigo Testamento com o Deus de Jesus Cristo. Ele separou os 2 testamentos e fez um cânon particular para ele, do que seria a palavra de Deus, em que ele mantinha algumas coisas de Paulo. E Irineu, no seu livro Contra Heresias, diz uma coisa interessante, que Marcião era o 10º apóstolo gnóstico que sucedeu um tal de Cerdo em Roma. Quer dizer, já vinha uma linha de apóstolos gnósticos, e Marcião era o 10º. O antes dele era um tal de Cerdo lá em Roma. Quer dizer, eles vinham trabalhando com isso aqui. Nós somos os herdeiros dos apóstolos, nós somos apóstolos também. Marcião foi enfrentado por Ireneu e vários outros pais da igreja. Isso aqui está falando do século II. Maniqueu, ou Mani, surge no século III, e esse aqui era mais ousado. Ele se apresentava como o Paráclitos. Ele era o Paráclitos prometido. E ele era muito mais explícito na sua gnose do que Marcião, porque o nome maniqueísmo, que é uma dicotomia entre o bem e o mal, provém dele. Ele ensinava isso, essa dicotomia entre o bem e o mal. Existia um Deus que era bom e o diabo que era o Deus mau, o Deus ruim. Os 2 eram iguais em força e poder. E Maniqueu escreveu várias obras. Na epístola fundamental dele, que é a obra principal dele, ele começa dizendo assim: Mani, o apóstolo de Jesus Cristo. E numa carta que ele escreveu a um discípulo chamado Marcelo, ele se apresenta como Mani, um apóstolo de Jesus Cristo. E Maniqueu, ou Mani, organizou uma igreja onde tinha 12 apóstolos, e que eram considerados com a mesma autoridade dos 12 de Paulo. Estou falando aqui do século III. E o movimento maniqueísta, embora considerado herético pela igreja e perseguido, inclusive, ele não morreu. Você vai encontrar no século XIII, uma seita chamada os Paulícios, que se diziam que eram organizados em igrejas com apóstolos, isso em plena Idade Média, e que eram gnósticos que seguiam o ensinamento de Maniqueu. Eles foram declarados heréticos também pela Igreja Católica, perseguidos pela Igreja Católica, mas até o século XVII se tem notícia ainda dos paulinos. Depois da Reforma, você ainda vai encontrar traços dos paulinos, achando que eram, talvez o nome, Paulícios, talvez o nome era por causa da apreciação que eles tinham pelo apóstolo Paulo, que eles consideravam o apóstolo dos apóstolos e assim por diante. Mas isso tudo estou só mostrando para vocês que o desejo do título, o apreço pelo ofício de apóstolo não é uma coisa recente, sempre houve na história da igreja, sempre existiu gente querendo aquela posição. Quando os gnósticos apareceram e se declarando apóstolos, então alguns pais da igreja desenvolvem, como eu falei, um conceito de sucessão apostólica através dos bispos, exatamente para fazer frente às reivindicações, dizendo: vocês não são apóstolos, porque os apóstolos eram um número limitado e eles deixaram aqui sucessores que são os bispos. E a verdade vem através deles. Eles estão aqui, estão vivos, podemos falar com eles, estão em Roma, estão em Éfeso, estão lá em Creta, Tito, considerado o bispo de Creta, e assim por diante. Então, as pessoas que defenderam isso, Inácio, Clemente de Roma, Irineu de Leão, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, todos esses pais da igreja combateram os apóstolos gnósticos, enfatizando a sucessão apostólica. Infelizmente, o que aconteceu? O bispo de Roma começou a se sobressair aos presbíteros. Você encontra nas cartas
Inácio, Clemente, Irineu, quando eles falam dos presbíteros e dos bispos, eles consideram a mesma coisa, é o mesmo ofício. Mas algum tempo depois, já na época de Eusébio de Cesareia, você percebe que o bispo já começa a se sobressair sobre os presbíteros. O bispo de Roma, então, ganha proeminência sobre os demais bispos, como bispo monárquico, que como monarca ele governava uma região, e não demorou muito, algum tempo depois, então vem o seu reconhecimento como pai da igreja, o Papa, né? Então, eu acho que foi uma estratégia que foi um tiro no pé, que na época serviu para combater os apóstolos gnósticos, mas no fim acabou desenvolvendo no papado, que em 1504 provocou um racha na igreja, porque a igreja concede, o bispo que tinha sede em Constantinopla não aceitava a autoridade do bispo de Roma. E aí racharam, foi um grande cisma dentro da igreja, não é? E que deu origem à igreja oriental ou ortodoxa grega, que tem patriarcas que se consideram na linha sucessória dos apóstolos, mas não aceitam o título apóstolo nem papa, eles são muito críticos da igreja católica. E a igreja ocidental, que ficou com sede em Roma, o bispo de Roma, então, que se declarou o papa, não é? o chefe maior e máximo da igreja. Esse racha foi em 1504, as duas igrejas se excomungaram. Uma excomungou a outra, não se reconhece. Mais recentemente, houve uma tentativa de aproximação deles, há uns 30 anos atrás. Não sei quem lembra disso, o patriarca de Constantinopla se encontrou com, eu não sei quem era papa na época, e se abraçaram, resolveram se reconhecer, mas na prática continua a separação. Bom, claro, na reforma protestante, né, todos os reformados foram contra a ideia do papado, né, e disseram que a autoridade da igreja eram os escritos apostólicos. Sola Escritura nasceu em reação ao papado. A autoridade máxima na igreja não é um bispo, que se considera papa, sucessor dos apóstolos, mas são os escritos apostólicos. Eles é que são autoridade na igreja, é neles que nós vamos encontrar a verdade. E não numa hierarquia considerada infalível, encabeçada por uma pessoa que se considera o sucessor de Pedro. E os reformadores todos foram contra isso aí. E eu quero dar um pulo depois da reforma. O período da pós-reforma não tem muito problema a respeito disso, se manteve a doutrina apostólica, a doutrina reformada pelo lado protestante. Mas aqui nós chegamos no século XIX, com um pastor que eu acho que ele pode ser considerado o pai do pentecostalismo e o pai do moderno movimento apostólico. E, por incrível que pareça, era um presbiteriano. Para tristeza da minha alma, era um presbiteriano. Tem jeito, né? O nome dele é Edward Irving, século XVIII. Primeiro foi pastor na Escócia, era um grande pregador, bem apessoado, eloquente. Ele foi pastor assistente do Thomas Chalmers, que era um pastor muito, muito conhecido na Escócia, e depois foi convidado para pastorear uma igreja presbiteriana na Inglaterra. E algum tempo depois de começar, ele teve que mudar a igreja. Eles inauguraram a Capela Caledônia, que era para poder caber, porque era muita gente que vinha escutar Irving pregar. Ele era um grande pregador. Mas o Irving ele era muito jovem, ele começou a desenvolver algumas ideias do tipo assim: o fim do mundo vai chegar logo. Jesus está para voltar imediatamente. E antes de Jesus voltar, ele vai restaurar a sua igreja, a configuração original que se perdeu durante os séculos, ou seja, uma igreja governada por apóstolos. Então Deus vai restaurar o governo apostólico juntamente com os profetas na sua igreja. E ele é o primeiro a falar em Efésios 4:11, como sendo o ministério quíntuplo, que Deus tem que restaurar na igreja, para que ele possa voltar. Quando ele vier, ele vem para uma igreja restaurada. Aqui nós estamos no século XIX, antes do movimento pentecostal. A igreja, ele morreu cedo, morreu tuberculoso, mas a igreja dele, chamada Igreja Irvingita, continuou com o ideal dele e transformou-se na Igreja Nova Apostólica. O nome eles adotaram Igreja Nova Apostólica. E aí estabeleceram 12 apóstolos que eles acreditavam que não morreriam antes de Jesus voltar.
Esses apóstolos saíram pelo mundo todo pregando a restauração apostólica, do governo apostólico da igreja antes da vinda de Cristo. Mas os 12 morreram e Jesus não veio. Foi uma grande decepção. Foi uma grande... Estão batendo papo lá com ele, né? Resolvendo aí. Por que o senhor não voltou, né? Então, houve uma grande decepção e começaram os rachas na igreja por conta disso. E ela se fragmentou em várias outras igrejas apostólicas, com gente reivindicando serem verdadeiros apóstolos de Cristo Jesus, à semelhança dos 12 e de Paulo. E essa igreja veio para o Brasil e ela é forte no Brasil. Ela tem alguns milhões de adeptos no Brasil. Você já deve ter ouvido falar da Igreja Nova Apostólica. Faz uma pesquisa na internet e você vai encontrar. Ela tem origem nesse pastor presbiteriano do século XIX, que é considerado, sim, o Irving acreditava na restauração do dom de línguas, isso antes do movimento pentecostal. Deus estava dando línguas e profecias à igreja, inclusive dons de cura. E uma das ironias é que ele morreu doente, reivindicando a cura pela fé. Né? A tragédia da morte dele. Ele morreu amargurado porque Deus não o curou. Porque ele acreditava que ele podia reivindicar a cura pela fé. E eu creio que Irving, em muitos sentidos, logo depois, poucas décadas depois, explode o movimento pentecostal. Mas ele vem antes, então ele é considerado o pai do movimento pentecostal, um presbiteriano, né? Então vocês devem para nós, hein? Vocês devem para nós. Então, o movimento pentecostal... vocês pensam que fica chamando a gente de sorveteriano, mas olha! Tá? O pentecostalismo, que surge no início do século XX, na rua Azusa, lá em Los Angeles, numa reunião de oração que conjugava metodistas, gente seguidor de Finney, pietistas, e gente da Igreja Nova Apostólica, tinha tudo isso lá. Quando o movimento pentecostal surgiu, ele tinha um ponto central que define, inclusive, o pentecostalismo. O pentecostalismo tem como pressuposto fundamental a restauração e a validade de todos os dons espirituais do Novo Testamento para o dia de hoje. É isso que define o pentecostalismo. Tudo que está no Novo Testamento é para hoje. Então, se tudo é para hoje, segue-se que os apóstolos também. Os apóstolos também. E em seguida ao surgimento do movimento pentecostal, então, várias igrejas apostólicas foram fundadas por missionários pentecostais em todas as partes do mundo. Para ser honesto, a Assembleia de Deus foi a primeira grande denominação pentecostal a dizer: nós aceitamos todos os dons do Novo Testamento, menos apóstolos. Tá? Então o pessoal da Assembleia, nota 10, não aceitou o apostolado, percebeu que há uma diferença, né? Percebeu que tem alguma coisa específica sobre o apostolado, que não tem base para reivindicar hoje. Eles reivindicam tudo mais como sendo válido para hoje, mas quando chegou em apóstolo, parou. Eu estava lendo uma declaração da Assembleia Mundial das Assembleias de Deus, que foi nos Estados Unidos há 6 anos atrás. Eles têm um paper, eles têm uma declaração, né, um documento oficial, em que eles fazem uma análise do apostolado, que eu só perguntei onde é que eu assino embaixo. Né? Porque é exatamente, falando da exclusividade, que era fundamental, era de início, e que não tem hoje mais apóstolo como os 12 e Paulo. Então eu achei sensacional esse documento posicional da Assembleia de Deus, que está disponível na internet, e eu vou fazer menção dele no livro e traduzo uma parte dele, porque eu não encontrei em português. Bom, exemplo de igrejas que surgiram, então, do movimento pentecostal com a configuração apostólica. Igreja da Fé Apostólica foi a primeira em 1908 na Inglaterra, por um cara chamado William Hutchinson. Ele disse que teve uma visão de anjos, em que Deus disse para ele: você vai fundar uma igreja que tenha a restauração do ministério apostólico. Então ele se considerou o primeiro apóstolo dessa igreja e começou então a trabalhar para instalar outros. 1908, no mesmo ano, na África do Sul, Igreja Apostólica de Zion. Essa igreja existe até hoje. Quando eu estava na África do Sul, em 1984, eu encontrava os zionistas.
eles viraram, eles podem ter começado bem evangélicos, não é? Mas hoje eles são muito sincréticos, eles adicionaram à igreja a elementos da religiosidade africana, culto aos ancestrais, a reverência pelos espíritos, então é muito sincrético, mas o nome é Igreja Apostólica Zion. Igreja Apostólica Africana, 1932, em Zimbábue, pelo famoso John Maranki. Guarde esse nome, esse cara é considerado um dos grandes apóstolos da África. Ele diz que ouviu uma voz, em 1932, Deus dizendo que ele era João Batista, e que ele deveria então preparar o caminho do Senhor. Mas todos os apóstolos, eles são constituídos apóstolos por alguma visão. Pode ver, René Terra Nova, todos eles, René Terra Nova, Valnice, Deus e Tioca, todos eles vão reivindicar que Cristo apareceu, que eles tiveram uma visão, ouviram uma voz dizendo, você é apóstolo. Então sempre foi assim. E o Maranki, então, ele disse que ouviu uma voz dizendo, você é João Batista, que estava para vir. Não tem a profecia lá? Que o grande dia antes de vir o grande dia do Senhor, eu vou mandar Elias, não é que é João Batista? Então, é você. E você vai ter que preparar a igreja para a vinda do Senhor. Restaura o ofício apostólico. Restaura o ofício apostólico. 1916, Igreja Apostólica na Inglaterra, por Daniel Williams, que era uma divisão da igreja de Irving, daquela vigília que eu falei. Essa aqui é interessante, Iglesia La Luz del Mundo, México, em 1926, já tem 2 milhões de membros. O apóstolo fundador é Eusébio Gonzalez. Ele teve uma visão em que Jesus disse para ele que ele restaurasse a igreja primitiva, que ele instalasse apóstolos, instalasse profetas, só que ele nega algumas dessas igrejas aqui, elas seguem algumas heresias, muitas delas não são trinitarianas, como essa, por exemplo, aqui, eles negam a trindade, negam a divindade de Cristo, não é? Muitas dessas africanas também vão na mesma linha. Igreja Apostólica de Cristo, em 1940, na Nigéria, por Joseph Babalola. Ele deu origem às igrejas apostólicas na África e assim por diante. Eu tive informações, lendo um outro artigo, de que muitas das igrejas na China, elas têm uma configuração apostólica. Mas eu pesquisei e não achei nada. Talvez porque o cristianismo na China, por causa da situação de perseguição, ele não apresenta, a gente não sabe muita coisa, você tem que procurar em lugares que eu não sei. Então eu queria muito ter lido alguma coisa sobre essa questão de apóstolos na igreja da China também, mas eu consegui só na África, eu consegui, bem documentado, tem muitos livros, inclusive dando detalhes de como funcionam os apóstolos africanos, não é? Que eles procuram, na verdade, imitar os 12 e Paulo. Eles se consideram na mesma linha, né, dos 12 e Paulo, porque acham que é um ofício permanente na igreja. Bom, então esses movimentos, eles foram crescendo assim, desorganizadamente, mas foi somente há 15 anos atrás que esse movimento começou a se organizar no mundo e tomar contornos que nós não víamos antes. E o que, na verdade, não 15, 25 anos, perdão. E o que causou isso foi o surgimento do neopentecostalismo. É interessante que esses apóstolos modernos, eles batem nos pentecostais. Por quê? Porque os pentecostais não aceitam o governo apostólico. Eles dizem, a Assembleia de Deus e as outras igrejas pentecostais vão perder o bonde da história, porque o sistema de denominações é arcaico, já teve o seu lugar, o que vale agora é o sistema teocrático apostólico, é esse tipo de igreja que vai crescer, que está crescendo. Então eles ficam profetizando desgraça para a Assembleia de Deus, né? Dizendo, vocês vão, a Assembleia continua sendo a maior denominação evangélica, né? E de longe, né, em cima dessas neopentecostais, mas eles estão ameaçando, né, estão dizendo que vão tomar o lugar porque a Assembleia perdeu o rumo da história quando não reconheceu a restauração do ofício de apóstolo na igreja. Então esse movimento neopentecostal, que a gente conhece mais por causa da teologia da prosperidade e do surgimento dessas igrejas independentes, mega igrejas voltadas para esse tipo de coisa, ele é que serviu de berço para o que é chamado a Nova Reforma Apostólica. Esse é o nome que se dá ao movimento, Nova Reforma Apostólica, NRA.
as pretensões desse movimento, que cresceu no mundo todo e no Brasil, são de deixar a gente assim abismado. Você pergunta, quem é o cara que organizou isso aí? Vocês já ouviram o nome que eu vou falar aqui. C. Peter Wagner. Lembra do Wagner? Aquele cara do movimento de crescimento de igreja, que depois passou para Batalha Espiritual. O último livro dele, que eu comprei saindo dos Estados Unidos, o título é This Changes Everything. Isso muda tudo. Onde ele narra as mudanças que ele passou na vida. Era calvinista, virou arminiano. Acreditava na soberania de Deus, acredita agora na teologia aberta, teísmo aberto, que Deus não conhece o futuro. Tinha um culto tradicional, agora tem um culto contemporâneo. Acreditava no governo de presbíteros e pastores, agora acredita no movimento apostólico. Eu digo, mas como é que um cara desse, que não tem convicção nenhuma, o cara é pragmático, ele muda, né? Como é que esse cara conseguiu ser o líder desse movimento da nova reforma apostólica? Carisma, fala bem, quem já leu os livros dele sabe que ele escreve muito bem, né? E é assim do tipo que não confronta. Meu irmão, você não me aceita como apóstolo? Não tem problema nenhum. Nós continuamos amigos, do mesmo jeito. Ele não é do tipo assim que vai bater com os inimigos, né? Então ele é muito popular. Influenciou Neuza Itioca, Valnice Milhomes, Rony Chaves, que é da Costa Rica e que é o maior apóstolo da América Latina, né? O Rony Chaves. Vou falar dele já. Então Wagner escreveu dezenas de livros sobre apostolado. E você pergunta por que é que ele mudou? Vê o argumento de Wagner. Ele diz assim: quando eu estava defendendo o movimento de batalha espiritual, eu acreditava sinceramente que se a gente usasse as estratégias corretas para amarrar o diabo, oração de guerra, destronar Satanás, quebra de maldições, a gente implementaria o reino de Deus nesse mundo. A gente abafaria o reino de Satanás e a igreja estaria pronta para a vinda de Jesus. Mas o tempo passou e não aconteceu. E de fato não aconteceu, né? A gente sabe o fracasso do movimento de batalha espiritual nas pretensões dele. Não aconteceu. Eles vêm desde 80, né, falando em guerra espiritual, amarrar Satanás, decretando que os principados e potestades brasileiros estão amarrados. E não aconteceu nada. E ele diz, agora eu achei a solução em 2001, quando Deus me revelou. É que estavam faltando generais dessa guerra. Estavam faltando generais. E quem são os generais? Os apóstolos. Era isso que estava faltando. Agora, ele diz, agora eu entendi. Porque ele acredita que Deus revela. São novas revelações. Deus vai revelando estratégias. Deus vai revelando o que é que ele quer para a igreja. Então, agora ele recebeu em 2001 a revelação de que o movimento de batalha espiritual em si é insuficiente, precisa de generais que comandem o movimento de batalha espiritual. E aí então, ele disse que teve uma visão, né, várias profecias, Cindy Jacobs, né, uma que profetizou que ele era apóstolo de Deus, Oral Roberts, não, teve outro lá, são vários nomes, é muita coisa, né? Profetizou que ele era para ser apóstolo, finalmente ele, muito relutante, aceitou lá, teve uma cerimônia que ele se ajoelhou, alguém veio com a espada, botou no ombro, e eu te declaro apóstolo, tal, e por aí vai. Então, ele passa a se chamar apóstolo Peter Wagner, né? Ele é o apóstolo Peter Wagner hoje, e é o líder, se não mais o líder, mas ele é o patriarca desse movimento. Não confunda com outro patriarca brasileiro. Estou dizendo que ele é o mentor desse movimento, né? O mentor desse movimento. O Wagner é o sistematizador. É o cara que tem as ideias, é o cara que pensa nesse movimento. As pretensões de Wagner e do movimento de nova reforma apostólica muita. Eu vou tentar resumir aqui. Mas, basicamente, eles dizem o seguinte: a igreja errou quando no século I limitou o apostolado aos 12 e Paulo. Foi um erro da igreja, porque a igreja deveria ter nomeado novos apóstolos. À medida que os apóstolos iam morrendo, eles deveriam ter sido substituídos por outros apóstolos. Mas a igreja não fez isso. A igreja fechou com os 12 e Paulo. Os missionários não eram chamados de apóstolos, nem isso eram, né? O nome apóstolo ficou restrito a Paulo e os 12. E se nomearam presbíteros e bispos para governar a igreja. Esses presbíteros e bispos fizeram um trabalho muito ruim, porque eles não tinham autoridade. A prova disso é o surgimento da igreja católica, o surgimento das heresias.
Quando Deus deu a reforma protestante foi pela metade, porque os reformadores deveriam ter restaurado o ofício apostólico na igreja. E agora o que é que Deus está fazendo? Uma nova reforma, que é apostólica. E aí eles dizem, essa reforma que Deus está fazendo agora, restaurando os apóstolos da igreja, é maior do que a reforma protestante. É mais profunda e muito mais extensa e vai mudar a face do cristianismo. Palavras literais dele. Vai mudar a face do cristianismo. Vai ser outro cristianismo. Em vez de ser um regime democrático, de presbíteros e pastores, tem que ser um regime teocrático, onde Deus governa através dos apóstolos. Onde Deus governa através dos apóstolos. Porque é a única maneira, ele diz, de enfrentar, isso ele fala direto, o reino do mundo. Como é o reino do mundo? Os poderosos governam. O mundo tem um sistema, Satanás tem um governo, e só um governo forte pode suplantar outro. Para que a igreja se restaure no mundo, para que ela domine o mundo, ela tem que subverter o domínio de Satanás. E para isso ela precisa de apóstolos que deem a visão, que tenham autoridade, que comandem a palavra de Deus, juntamente com os profetas. Então, esse é o ponto central do movimento, chamado de Nova Reforma Apostólica, que a gente chama de dominionismo também. É o nome que já pegou, né? Não confunda com o teonomismo ou o amilenismo, que é uma posição escatológica que diz que a igreja vai ganhar o mundo antes da vinda de Cristo, não é isso? E que o milênio, então, se dará depois que o mundo inteiro se converter a Jesus através da pregação do Evangelho. O pessoal confunde isso com o dominionismo apostólico. O dominionismo apostólico é diferente. Ele diz a mesma coisa. A igreja vai dominar o mundo, mas através da guerra espiritual e da autoridade dos apóstolos, pela instalação do governo apostólico, não só na igreja, e aqui o Wagner criou um conceito interessante, mas na igreja estendida, que é a sociedade. E ele cria o conceito de apóstolo de mercado. Já ouviram falar dos 7 montes? São 7 áreas da humanidade: política, economia, saúde, arte, diversão, guerra, 7 áreas da humanidade, em que Deus vai levantar apóstolos para governar. Ou seja, na área econômica, Deus vai levantar um apóstolo que vai transferir, eles usam esse termo, transferência de riqueza, que vai transferir a riqueza do mundo para a igreja. Deus vai fazer sinais e prodígios nessa época, ressurreição de mortos, muito maior do que os apóstolos fizeram. O mundo vai ser governado por apóstolos instituídos por Deus. Vocês acham que isso é loucura de Wagner? Vá ler René Terranova. A mesma coisa. Estevão Hernandes, a mesma coisa. Valnice, Neuza Itioca, todos os apóstolos têm a mesma visão de que Deus, a igreja vai dominar o mundo através da restauração do governo apostólico. E essas ideias que a gente chama de dominionismo não são novas. Elas primeiro apareceram depois da reforma, na Inglaterra, através de uma mulher que iniciou um movimento chamado de Later Rain, baseado lá no profeta Joel. Eis que envio as chuvas temporãs e as serôdias. As chuvas serôdias são as chuvas que vêm depois para amadurecer a colheita. É chamada da chuva atrasada, ou a chuva tarde, ou Later Rain. Não é? Então essa mulher pegou essa profecia de Joel para dizer que antes da vinda de Cristo, Deus haveria de derramar a chuva serôdia para amadurecer o mundo e preparar o mundo para a vinda de Jesus. E nesse período a igreja haveria de crescer, prosperar, dominar o mundo, milhões e milhões de conversões, curas, sinais e prodígios pela mão dos apóstolos. Nós estamos falando aqui de 1700 e pouco. Esqueça o nome dessa mulher, mas está no livro, compre que você vai ver. Mas ela começou esse movimento. Esse movimento foi depois apanhado por outros na Inglaterra e nos Estados Unidos. Já ouviram falar do exército de Joel? É um movimento nos Estados Unidos que é Later Rain. Segue isso também. E os apóstolos da nova reforma apostólica seguem exatamente a mesma coisa. É que eu não trouxe aqui para ler para vocês as profecias da apóstola Cindy Jacob sobre o Brasil. Que o PIB do Brasil vai ser maior do que o dos Estados Unidos nos próximos 6 anos. Né? Que você precisa ver que Deus, em 2011,
2011, Terra Nova decretou que era o ano aceitável do Senhor. E disse que em 2011, no Brasil você teria curas, sinais de ressurreição de mortos, todos os desviados, filhos de crentes, voltariam, a prosperidade dos crentes iam ganhar casas, iam ganhar propriedades e negócios. Então, profetizando esse tipo de coisa, a gente pensa assim, esse pessoal está falando isso. Não, eles estão seguindo o que eles acreditam. Que Deus vai restaurar a situação mundial debaixo de uma igreja governada por apóstolos antes da vinda de Jesus. Esse é o ponto central, é esse messianismo escatológico deles. Que eles fazem parte da última geração, estão preparando a igreja para a vinda de Jesus. É por isso que são todos dispensacionalistas ou pré-milenistas. A milenista é tranquila, não cai nessa, né? Mas pré-milenista, dispensacionalista, a gente é blindado, Mas pré-milenista, amilenista e dispensacionalista, chega perto lá. Mas nenhum deles é amilenista, pode ter certeza disso. Estou zoando, brincadeira. Bom, vou falar sério agora, eu tenho que me concentrar, que eu estou fazendo a palestra aqui. Vamos lá. Então, o que é que eles disseram? Enfim, o que eles dizem é que se a Igreja de Cristo não adotar o modelo apostólico de governo, não poderá enfrentar e vencer o governo do anticristo. E aí, o que é que acontece? Vamos falar agora no Brasil, os dados aqui no Brasil. A data que é marcada para o início, ou que é dada como sendo o início da nova reforma apostólica no Brasil, foi agosto de 2011, em São Paulo, 2001, em São Paulo, quando o apóstolo Rony Chaves, da Costa Rica, ungiu aqui em São Paulo os primeiros apóstolos brasileiros, ligados à nova reforma apostólica. Valnice Milhomens, Arles Marques, Mike Chia, de Curitiba, e Geché Cardoso. Ele veio e ungiu como os primeiros apóstolos brasileiros de 2001. Mas isso aqui está errado, porque antes dele já tinha gente se chamando de apóstolo, por exemplo, Miguel Ângelo, lá no Rio de Janeiro, um apóstolo calvinista, meio... Mas, entende? Mas esse pessoal, ele é assim isolado, tem a igreja dele, ele acha que é apóstolo e pronto, ele só tem para a igreja dele, não tem pretensão nenhuma, é um título que ele usa. Mas os primeiros a participar desse movimento, com essa visão teológica, esse messianismo e tudo mais, foram esses 4 aqui. Em 2012, ele voltou, o Rony Chaves, e ungiu a Neuza Itioca, como sendo apóstola. René Terranova, que foi ungido apóstolo antes disso, diz que, na verdade, o movimento apostólico no Brasil começou em 2006, quando ele ungiu os 7 primeiros apóstolos do Brasil em Manaus. Às vezes a gente pensa assim, que a gente brinca com René Terranova porque usa o título de patriarca, mas tem uma razão para isso. Ele diz que ele teve uma visão, várias visões e profecias sobre ele, em que era dito que ele deveria gerar novos apóstolos no Brasil, que formassem a geração apostólica que iria governar esse país. Então, daí o título do livro dele, Geração Apostólica. Porque aí ele se chama de pai apóstolo. A gente pensa que é brincadeira, mas não. É porque ele é o pai dessa nova geração de apóstolos que Deus mandou que ele levantasse no Brasil, exatamente para espalhar essas ideias e governar o Brasil. Então ele tem ideias dominionistas, e aí o G12 do Castelano entra como método de preparação de apóstolos, grupo de 12 que vão ser apóstolos. Então, o G12 se torna a ferramenta principal. Tem uma versão nova que é o MDA, não é? O modelo de discipulado apostólico. O pessoal diz que não é G12, mas é. Se você der uma olhadinha, são as mesmas coisas, em que eles usam para treinar e preparar os seus membros, né? E pastores que vão se tornar apóstolos em seguida. No Brasil, há milhares de apóstolos já, que se organizam em redes apostólicas. Cada rede apostólica tem um conselho ou um chefe. E quem se filia a essa rede apostólica fica debaixo da cobertura desse apóstolo. Recebe proteção, unção, liberação, autoridade, mas também não faz nada sem a autorização do apóstolo. E paga uma mensalidade.
Claro, tem uma mensalidade. A fundação do Peter Wagner teve uma época que cobrava $6.000 por mês. Para quem quisesse fazer parte da rede apostólica, que ele foi o presidente, já não é mais, ele agora é vice, aliás é emérito, tem um outro que assumiu no lugar dele. Mas para ter, porque essa unção dos 6.000 era apóstolo para o cara e para a esposa. Aí sim, aí está explicado, né? $6.000, mas tem a esposa também, tá? Então, e para a esposa. Olha só as redes que tem no Brasil. Rede Apostólica Cristã, do apóstolo Ricardo Wagner. Conselho Apostólico Brasileiro, que tem uma equipe dominada por Valnice e Itioca. Coalizão das Igrejas Apostólicas no Brasil. Confederação das Igrejas Apostólicas no Brasil, essa é do Estevão Hernandes. Coalizão Internacional de Apóstolos, essa é do Terra Nova. Listei só 5 aqui, mas tem mais de 10. Coalizões, redes apostólicas, que pegam igrejas de todo tipo, de pastores que se submetem à autoridade do apóstolo, fica debaixo de cobertura, liberação da unção, poder de autoridade, por aí vai. Se filiasse, né? É a Confederação de Igrejas Apostólicas do Brasil. Então, o que é que eles oferecem? Cobertura, treinamento, G12, MDA, para você formar a sua equipe, formar os seus obreiros e por aí vai, e uma série de outras coisas. E você me pergunta onde é que está Valdomiro nisso tudo. Valdomiro é uma figura, ele não está em nada disso aqui. Ele não está. Ele provavelmente, não. Ele usa o título por motivos pragmáticos, ele não pertence a nada disso aqui. Ele não está em nenhuma rede dessa, ele é uma carreira solo, né? Ele está fazendo lá quer saber. Então, por isso eu não tratei do Valdomiro no meu livro, né? Porque não, né? É uma coisa à parte, merece um livro. Não, ele não cria um movimento. O Valdomiro não cria. É um apóstolo anônimo, né? Ele não cria um movimento, nem está ligado a movimento nenhum. Ele, é o ministério dele, teologia da prosperidade e pronto, né? Então, não nos preocupamos com ele. Aqui, eu pensei até mostrar a vocês aqui, o que é que um apóstolo desses faz? Tá? Eu vou pegar aqui o Rony Chaves, eu até peguei aqui, vou ler do livro aqui. Veja só, isso é Rony Chaves dizendo o que é que o apóstolo moderno, quais são as prerrogativas e o poder que ele tem. O apóstolo e sua unção trazem revelação à igreja, como nos primeiros tempos. Então veja aqui, eles estão dizendo que eles têm revelação da parte de Deus, como Pedro, Paulo, João, ou seja, a palavra deles está no mesmo nível das Escrituras. Mas eles dizem isso abertamente, não tem preconceito nenhum. Segundo, os apóstolos liberam audácia, fé e visão sobre a igreja. Trazem a reforma e reconstrução da igreja. Trazem o julgamento e a justiça de Deus à igreja e às nações. Julgam os poderes do ocultismo. Trazem o fundamento principal à casa de Deus. Eu pensei que já tinha sido lançado. Mas eles dizem, uma igreja tem que ter, se não tiver apóstolo, está faltando fundamento. É isso que ele vai dizer da igreja presbiteriana, da sua igreja. Tem apóstolo? Não. Então não tem fundamento. Porque quem é que lança fundamento na Bíblia? Os apóstolos. Se vocês não têm apóstolo, qual é o fundamento da igreja de vocês? Você responde, não, mas o meu fundamento é Paulo, Pedro, João, estou na rocha que eles plantaram, né? Mas trazem fundamento à igreja. Ministram cobertura espiritual aos ministros, igrejas e territórios. Sua unção estabelece e fortalece os cristãos, os líderes e ministros. A unção apostólica estabelece a doutrina da igreja. Os apóstolos operam na esfera dos 5 ministérios e movem-se em todos, produzem um movimento missionário, confrontam o legalismo e os falsos sistemas religiosos, são reparadores da brecha da igreja, cobrindo a sua nudez, projetam a visão e a compreensão do que é o corpo de Cristo, trazem direção amadurecida à liderança. Por sua unção vem a liberação de dons, unção e ministério. O apóstolo é quem libera dons espirituais, unção e ministérios. Trazem sinais e maravilhas para a igreja, ministram o enchimento do Espírito
O apóstolo coloca a mão sobre você e você é cheio do Espírito Santo. Traz as estratégias de guerra espiritual e mobilizam a igreja. Trazem paciência e fortaleza aos cristãos. Ministram o espírito de oração. Ministram liberalidade e habilidade na administração financeira. Agora veja essa aqui. Trazem Paternidade de Deus ao seu povo. Rony Chaves, tá? Isso aqui está publicado. Isso aqui ninguém vai ao Pai senão por um apóstolo. Mais ou menos isso aí. Tá? E a lista continua. Tá? Então, eu não estou dizendo que todo mundo que está nesse movimento apostólico alguma vez na vida já leu Rony Chaves ou Peter Wagner. Mas eu estou dizendo que é isso que o movimento prega. É isso que eles ensinam. Isso está nos livros de Terra Nova, está no site vá no site de todas essas confederações ou concílios e coalizões e você vai ver. Se não é exatamente isso que eles estão dizendo e isso que eles estão fazendo. Aí vocês podem entender por que René Terra Nova é pai apóstolo, achou pouco, e patriarca, porque ele é o pai de novas nações, muitas nações, e uma nação brasileira que vai ser de Cristo. É por isso que ele é chamado de patriarca, tem a unção de patriarca. Algumas doutrinas, né? Eu já falei, vou passar rápido aqui que meu tempo está acabando. Revelações e profecias, se você der uma olhada no material desse pessoal, quase todos eles vão dizer que eles foram chamados para ser apóstolos mediante uma visão, uma revelação ou uma profecia, e que o ministério deles foi ditado por Deus através de uma revelação. Por exemplo, Mike Shea, que tem a casa de oração lá em Curitiba, a casa de Davi, ele teve uma visão em que Deus mostrou, Londrina, em que Deus mostrou uma chave em cima do mapa de Londrina, e que na ponta extrema da chave ele deveria construir uma casa de oração para todos os povos. Ele teve a visão da chave, né, e que Deus disse para ele criar um ministério assim. O ministério de Valnice Milhomes, ela estava lá em Angola, pregando o evangelho, Deus apareceu e disse para ela, você vai para o Brasil porque eu tenho um ministério para você. E ela veio para o Brasil e começou o ministério Palavra da Fé, e depois se tornou apóstola pelas mãos do Rony Chaves, né? O sabatismo de Valnice, que ela guarda o sábado, e tem todas aquelas práticas judaicas, ela diz que foi Deus que mostrou para ela que tem que resgatar o valor da igreja original, do judaísmo, que sempre foi dado por Deus. Então, ela conta isso, né, que ela teve uma visão em que Deus mostrou isso. René Terra Nova teve uma visão de Deus dizendo que ele seria pai de uma geração de apóstolos, daí pai apóstolo, patriarca, é muito grande a relação. Então, isso explica também esse movimento, ele traz práticas judaicas para dentro dele. Idas a Jerusalém, eu não quero dizer como um pastor brasileiro escreveu, dizendo que essas idas a Jerusalém, eles estimulam Jerusalém, né, ir no Rio Jordão, subir o Monte Sinai e tudo mais, porque fazem caravanas lideradas pelo apóstolo por causa de... Eu não posso fazer essa afirmação, mas ela foi feita por um pastor batista, não presbiteriano. O pastor Batista fez essa afirmação, tá? Eu não posso entrar nesse tipo de julgamento, mas o que fica parecendo, né? Que não tem mais nada a ver com esse tipo de coisa. Isso passou depois de Hebreus, Gálatas, Romanos, Colossenses. O que nós temos mais a ver com o judaísmo? Mas a insistência nessas coisas geram peregrinações e peregrinações a Israel. E que ninguém vai de graça para lá, né? Ninguém vai de graça. Falsas profecias, gente, eu fiz uma lista de falsas profecias desse pessoal. Desde Valnice, que profetizou o retorno de Cristo em 2007, René Terra Nova em 2011, o ano aceitável do Senhor. Itioca, para sair disso, diz que as profecias elas são condicionais. Ela fez uma profecia que não deu certo, aliás, ela estava comentando a profecia da Cindy Jacobs sobre o Brasil, que não deu certo. Ela disse, não deu certo, não é porque Deus falhou, mas é que o povo não cumpriu a condição. Porque quando há uma profecia, o povo tem que trabalhar. Porque se o povo não trabalhar, não se cumpre. Toda profecia é condicional. Meu Deus, onde é que profecia é condicional, né? Como? Já pensou Isaías dizendo, ele foi ferido pelas nossas transgressões? E aí, né? E aí o povo dissesse, nós não queremos isso, então Jesus não ia morrer na cruz. Como é isso aí? Eu não entendo. Então, eu fiz uma lista dessas profecias desse pessoal.
A manipulação da Bíblia chega a ser... E quando se mete a citar o grego e hebraico, aí pronto. Aí é terrível, né? A manipulação da Bíblia, a falta de conhecimento, dá para ver a falta de preparação, de exegese básica da interpretação da Bíblia. A teologia da prosperidade, que no final acaba sendo a mesma coisa, entra apóstolo, sai apóstolo, mas a teologia da prosperidade continua sendo a base do movimento. E especialmente o não responder a ninguém. Essa é a posição, essa é a crítica que a Assembleia de Deus fez naquele documento que eu mencionei para vocês, dizendo que o problema do modelo apostólico é que o apóstolo responde a quem? Ele responde a quem? Pelo mau uso do dinheiro, pelas heresias que ele ensina, pelas bobagens que ele diz. E quem está acima dele? Só Deus, né? É inquestionável a autoridade dele. É inquestionável. Então... pois é, tem que responder mesmo. Minha última parte aqui, eu já tinha prometido que eu vou encerrar. Esse movimento, ele é chamado de Nova Reforma Apostólica. Então, minha crítica vai ser dizer, primeiro, que não é nova, não é reforma e muito menos apostólica. Certo? Primeiro, não é nova. Ele se chama de Nova Reforma Apostólica. Primeiro, não é nova, porque nós vimos que, na época da Bíblia, já tinha gente querendo ser apóstolo. Os gnósticos, através da história da igreja, sempre teve gente cobiçando isso, o Papa que o diga. Sempre teve gente cobiçando essa posição. Então não tem nada novo eles dizerem assim, Deus está fazendo um movimento novo, está colocando apóstolo na igreja. Os gnósticos disseram isso no século II. Então não é nova. Segundo, não é reforma. Não pode ser comparado com a reforma, porque qual foi o ponto principal da reforma? Derrubar o apóstolo. Não foi esse o ponto principal da reforma? Derrubar o apóstolo e dizer só a Escritura. Agora essa reforma quer colocar o apóstolo de volta, em cima da Escritura. Então não tem nada a ver com reforma protestante. Eles se comparam, né, dizendo que isso aqui é a continuação da reforma protestante. Não é coisa nenhuma. Não tem nada a ver com reforma protestante. Vai no sentido oposto, aliás. Vai para outra linha. E também não é apostólica. E aqui é o ponto onde eu deveria me demorar mais e não vou poder. Primeiro porque não tem as marcas evidentes dos apóstolos. O apóstolo tem que ser chamado diretamente por Cristo, pelo Cristo ressurreto. Tinha que ter sido testemunha da ressurreição de Cristo, Atos capítulo 1, é muito claro. Tinha que fazer sinais e prodígios inquestionáveis, e não esse tipo de sinal e prodígio que você vê aí. Eram inspirados para escrever Escritura, para lançar a base da igreja, o fundamento da igreja. O número de 12 era limitado porque corresponde aos 12 patriarcas, às 12 tribos de Israel, porque a igreja é o novo Israel. O antigo tinha 12 patriarcas, o novo tem 12 apóstolos, por isso que o número é limitado. Você pergunta, e Paulo? Lembra lá no Antigo Testamento eram 12 tribos, mas teve uma tribo que se dividiu em... Então era 12 com um 13º de bandinha, né? Então são 12 e Paulo. Fechou. E Jesus é que usa esse simbolismo quando ele diz assim, vocês vão se sentar comigo no reino de Deus e governar as 12 tribos de Israel. E lá em Apocalipse, quando João vê a cidade, diz que no fundamento da cidade, que são 12, estão escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então o número é fechado. Mas tem gente que é chamada na Bíblia de apóstolo, que não são os 12. Sim. Por exemplo, Epafrodito. Paulo diz, ele é apóstolo. Mas em que sentido Epafrodito era apóstolo? Porque ele foi levar uma oferta da igreja de Filipos para Paulo. Era um enviado, daí apóstolo. A palavra apóstolo, que significa enviado, ela é usada em vários sentidos no Novo Testamento. No sentido de título e de designação de uma função e de ofício, é restrita a Paulo e os 12. As outras 8 pessoas que são chamadas de apóstolo no Novo Testamento, é todas no sentido de gente que foi enviada para cumprir uma missão. Barnabé, Silas, Timóteo, Andrônico, Júnias, Epafrodito. A exceção aí talvez é Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, mas há dúvida se Paulo o chama de apóstolo, porque ele diz assim, eu não encontrei em Jerusalém
nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Só que esse a não ser pode ser traduzido da seguinte maneira: não encontrei nenhum dos apóstolos, mas encontrei Tiago, o irmão do Senhor. Consulte as versões e os comentaristas e você vai ver que há discussão a respeito desse assunto. Então há dúvida de que Paulo chama Tiago de apóstolo. Apolo, né? Lá em Westminster, eu estava saindo, o Westminster Journal, aliás, não, o JET, Journal Evangelical Theology, publicou um artigo em que o cara dizia: o apóstolo Apolo, e pronto, isso é para mim. Vou ler o argumento, o cara querendo provar que Apolo era apóstolo. E aí, quando eu fui dar uma olhada no argumento, era assim, porque versos antes, Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios: estas coisas apliquei a mim mesmo em Apolo, para que ninguém vá além do que está escrito. Aí Paulo muda de assunto e lá na frente ele diz assim: a mim me parece que Deus nos colocou, a nós os apóstolos, em último lugar. O pessoal diz: está vendo? Esse aqui, Paulo está se referindo a apóstolo, que é citado no contexto. Mas por quê? Apolo nunca fundou uma igreja, nunca passou pelos sofrimentos que Paulo passou. Paulo já mudou de assunto, quando ele diz nós apóstolos, é ele e os 12. Apolo não está incluído aí. Então esse tipo de exegese que o pessoal faz de todo jeito para querer considerar que outras pessoas que não os 12 Paulo eram chamados de apóstolos. Ah, pastor, mas e 1 Coríntios 12, 28? Deus colocou primeiro na igreja apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois dons de curar. E Efésios 4:11, ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, profetas e mestres. O tempo não dá, mas eu me debrucei sobre essas passagens e eu estou convencido de que Paulo não considera apóstolo como um dom. Não é um dom. O termo é usado para descrever o ofício ou a função de alguém enviado para realizar alguma coisa. Agora, o apóstolo tinha dons. Ele tinha dom de evangelista, ele tinha dom de profeta, ele tinha dom de mestre, mas não há um correspondente em termos de dom, a função do apóstolo, porque ele tinha todos os dons. Ele era carregado de dons. Efésios 4:11, você não sabe se apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, você não sabe o que é que junta isso aqui. Porque evangelista não parece ter sido um dom, mas um ofício que era de Filipe, que era diácono. Filipe, o evangelista, lembra disso? Pastores e mestres, pode ser um dom, mas era um dom de gente que ficava estacionado na igreja. O profeta já era itinerante. O evangelista talvez tivesse autoridade sobre a igreja que talvez o profeta não tivesse. O que liga aqueles 5 itens ali? Passei dias ali quebrando a cabeça e finalmente cheguei à conclusão: nada. Nada. Paulo está descrevendo simplesmente o tipo de ministérios que Deus deu à igreja. Ele deu uns, ele não está falando de dom, ele diz deu uns e outros. Então está falando de pessoas que Deus levantou para a igreja. Houve um tempo em que ele levantou apóstolos. Se você olhar o contexto em Efésios, a palavra apóstolo aparece 3 vezes em Efésios. Em todas elas se refere a Paulo e os 12. Por que em Efésios 4:11 seria diferente? Deus deu à igreja apóstolos para lançar o fundamento. E aí veio os profetas, os pastores e mestres que trabalharam em cima desse fundamento. Então eu faço essa análise. 1 Coríntios 12, 28 é a mesma coisa. Primeiro Deus deu os apóstolos que vieram preparando o caminho. Depois vieram os profetas e mestres que edificaram sobre esse fundamento. Então não tem como argumentar. A Assembleia de Deus entendeu corretinho. Não tem como argumentar se você é continuista, que todos os dons do Novo Testamento estão válidos hoje. Você não tem como incluir apostolado nisso aí. A Assembleia pegou isso corretamente. Pegou isso corretamente. Tá bom? E aí, por fim, pergunta, então, quem deu continuidade ao trabalho apostólico? É só ler o livro de Atos. O que é que os apóstolos fizeram quando plantavam igrejas? Constituía presbíteros. Por isso que eu sou presbiteriano. Tá certo? É a primeira coisa que eles faziam. Presbíteros. Né?
Paulo, Atos 14, depois de ter plantado igrejas, ele volta, junta, promove a eleição de presbítero. Quando ele manda 2 evangelistas, talvez, Timóteo e Tito, a Éfeso e Creta, para cuidar de assuntos que ele não podia cuidar em pessoa, ele orienta que eles estabeleçam o quê? Presbíteros, para governo da igreja. E qual era a função desses presbíteros? Eles não tinham que ter visto Cristo ressurreto, não tinham que ter revelação, eles tinham que ter determinadas qualidades morais, e a tarefa deles era preservar a doutrina apostólica. Onde é que estava essa doutrina? Nos escritos. A igreja é apostólica, nós dizemos que a nossa igreja, a igreja de Cristo, ela é apostólica, una, universal e apostólica, são as 3 marcas dela, não porque ela tem apóstolos hoje, mas porque ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Pedro fala hoje, Paulo fala hoje, João fala hoje. Você pode abrir o escrito dele e ele vai falar a você. Você não precisa de apóstolo hoje, porque os verdadeiros já fizeram a sua obra.